A cerâmica ela começou na humanidade com o domínio do homem sobre o fogo, porque para se fazer cerâmica precisa dos 4 elementos da natureza, né? É a terra, que é a matéria-prima, que misturada com água ela se torna moldável, aí você dá a forma que quer e depois essa água é retirada e ela passa por um processo de queima que transforma essa argila em cerâmica. E ela acontece em todo o planeta, né? Desde as mais tradicionais, como a cerâmica japonesa, até as cerâmicas feitas pelas antigas comunidades que habitavam aqui a nossa região. Então a nossa cerâmica especificamente é uma cerâmica que é própria daqui de Coraci, começou utilitária e depois foi incorporado a ela os grafismos de culturas regionais que tornaram ela o que a gente conhece como cerâmica coraciense. A cerâmica de Coraci ela é uma fusão entre a cerâmica europeia, né, feita pelos colonizadores há pelo menos há um século e meio, e na qual foi introduzida a questão da iconografia das culturas locais. E a partir desse encontro dessas duas cerâmicas, ela foi lentamente sendo modificada, incorporando outros elementos, mudando, criando outros tipos de peças. E esse mosaico todo forma o que nós conhecemos como a cerâmica coraciense, que até pouco tempo o pessoal falava cerâmica marajoara, mas que agora a gente tenta reparar essa questão que na verdade não é verdadeira. A cerâmica que é produzida aqui é uma cerâmica coraciense, não marajoara. A nossa cerâmica eu definiria como uma cerâmica contemporânea, mas que guarda elementos da cultura com uma maneira de preservar e respeitar a tradição. Eu acho que o barro, a matéria-prima de maneira geral, ela é uma matéria-prima que é muito rica de você trabalhar. Infelizmente a gente fala muito pouco sobre as propriedades dela, né? Mas o barro ele tem propriedade medicinal, ele é bioconstruído, você consegue fazer diversas coisas. Acho que o barro é uma das tecnologias mais investigadas pela humanidade. No processo da arte cerâmica, que é o que a gente faz aqui no bairro, ele também tem uma infinidade de possibilidades, que é tudo aquilo que você, enquanto pessoa, enquanto artista, consegue criar, né? Assim, a gente faz esse trabalho, mas eu acho que cada vez mais artistas se reconhecendo enquanto artistas e não só enquanto reprodutores de uma arte, pra gente é importante porque firma e engrossa esse caldo de artistas locais, né, daqui do território. A gente às vezes vê um grafismo, acha bonito, reconhece, não sabe exatamente do que se trata, mas a gente de alguma maneira se conecta com ele porque a ancestralidade é isso. Você não traduz, mas você sente. E aí você ter um polo produtivo de arte cerâmica na região metropolitana, que é tão pertinho do centro da cidade, é um presente muito grande para quem é paraense, porque você consegue de fato conhecer um pouco mais das histórias dos povos originários que habitaram, por exemplo, aqui a nossa região e conseguir fazer diversos links com a cosmovisão mesmo daquele povo e o quanto que eles viviam em comunhão com a Amazônia, que é uma floresta plantada, por exemplo. A Amazônia é grandiosa dessa maneira graças ao manejo desse povo, dessa relação mesmo muito estreita, né, de homem e natureza. Na verdade, não tem homem e natureza, são natureza e natureza. Ao longo dos anos, a gente vem sempre acompanhando a questão da cerâmica e trabalhando com ela, a gente percebe muito da parte do artesão uma fala sobre a questão de precisar de ajuda, de políticas públicas, assim. Eu entendo que sim, a gente precisa de políticas públicas, mas é preciso também que nós façamos a nossa parte, né? Que a gente possa se unir. A gente percebe um pouquinho de individualidade na categoria do artesanato. Então eu acho que para ter mais ou menos um desenvolvimento pleno e duradouro da cerâmica, é preciso, primeiro, que se crie mão de obra qualificada, porque hoje em dia a gente tem muita dificuldade de conseguir, e os mestres já estão, né, parando, alguns já morreram, muitos já morreram, alguns já estão bem idosos assim. Precisaria que a juventude assumisse isso daí. Então eu acho que essas duas questões, a unidade enquanto categoria e formação, criar política pública para formação de mão de obra. A gente foi um dia desse lá, como eu falei, a gente estava em junho, e lá a gente tem um Instituto da Cerâmica. Então, alunos da rede pública são incentivados e fazem um curso de cerâmica que dura 1 ano. E lá o que a gente percebeu, a maioria dos ceramistas são todos jovens.
sabe? E aqui a gente vai ver a maioria dos ceramistas tudo já estão como eu, assim, numa faixa etária já. Então eu acho que esses são 2 pontos assim, além de, é claro, de outros que a gente pode fazer para que Icora se floresça novamente como um polo de cerâmica.